Olá, eu quero continuar a falar sobre a corrupção de nossa mente. Escrevendo sobre o Salmo 14, Davi fala de modo mais específico daquele homem que nega o transcendente, cometendo um grande ato de insensatez. E assim ele diz, Salmo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Repare uma relação de causalidade. Primeiro, ele identifica quem é que faz isso. Ele chama de insensato, louco, tolo. A palavra hebraica é Nabal. Observe o que Nabal fez à sua esposa para livrá-lo das mãos de Davi. Fala, olha, o nome dele já diz o que ele é. Ele é louco, ele é insensato. Então, diz o insensato, Nabal, no seu coração, no seu íntimo, não há Deus. E aí a causalidade, né? Ele é insensato, e por ele ser insensato é que ele diz isso no seu coração. E, consequentemente, corrompem-se e praticam abominação. O insensato nega a realidade transcendente. Não existe Deus, nem seres angelicais. O seu mundo é puramente material. É uma forma extremamente reducionista de ver o mundo, interpretar a realidade e agir na história. Esse homem, então, ele solidifica isso em seu coração, não simplesmente de boca para fora, daí dizer no seu coração que é a sede da sua emoção, razão e vontade. A gravidade está aqui. Se ele falasse de boca para fora, ele estaria pecando. Mas a questão não é algo de boca para fora para impressionar, para impactar, para criar antipatia ou para gerar adeptos. Ele fala no íntimo do seu coração. Não há Deus. Ele se alimenta em seu eu essencial da negação de Deus. A ideia do texto é que o ateísmo, como não permanece apenas no campo teórico, faz com que nos desviemos totalmente dos preceitos de Deus. Porque o ateísmo nunca termina no campo teórico. Ele sempre vai se manifestar de uma forma prática. Porque se é isso que eu creio, ainda que eu possa não estabelecer uma causalidade consciente, os meus atos serão decorrentes daquilo que eu creio. Então aqui há um extravio, daí a corrupção intelectual e moral. Eu me limito à questão intelectual. O salmista diz que ele se corrompe. Ele se corrompe. A palavra usada aqui para corromper, shahat, tem também a ideia de ruína. Em crônicas, eu não vou citar os textos, que vai ficar muito longo isso, mas tem um sentido de ruína, de destruição, tem um sentido de danificar, de cavar uma cova, né, ou uma cova. Então, o insensato, na afirmação de que não há Deus, perdendo a dimensão metafísica da existência, já que ele trouxe toda a realidade para o campo material, ele se arruína, se destrói intimamente. Ele tem desestruturada toda a sua forma de pensar, perceber a realidade. É uma desestruturação epistemológica, como eu conheço o real. E, consequentemente, de organizar o seu pensamento. Então, há uma desestruturação lógica. Isso partindo de fundamentos equivocados. Digamos que se o pecado não afetasse o aspecto epistemológico do conhecimento, ele já estaria prejudicado porque a sua lógica seria construída, vamos supor, ainda que corretamente, em cima de uma pressuposição errada. Mas a questão é que há uma epistemologia errada e a sua lógica vai caminhar de forma errada a partir de fundamentos equivocados. E isso terá implicações morais, implicações éticas, sem dúvida. Então isso vai se manifestar, inclusive, em sua conduta religiosa. Então, ética e religiosa. Ele escorregou e caiu na cova do seu próprio pensamento. Daí a prática de abominações, que consistem em atos totalmente contrários à palavra de Deus,
tais como a idolatria, sacrifício humano. Você vai ver essa relação, por exemplo, no livro de Reis, no primeiro livro de Reis 21, 26, e no Salmo 106, 40. Então, a sua abominação envolve idolatria, sacrifícios humanos, atos sanguinários e fraudulentos. Então, aqui é importante ter esse quadro. Há uma perda da dimensão metafísica do homem, há uma desestruturação intelectual, a começar no campo epistemológico, porque toda a sua forma de perceber e interpretar a realidade vai partir de uma pressuposição de que tudo está no campo material. Há uma desestruturação lógica, que é como ele organiza o seu pensamento a partir de fundamentos equivocados, e também uma implicação religiosa e ética, daí a prática de abominações que consistem em atos contrários à palavra de Deus. E as Escrituras mostram que Deus abomina quem tais coisas praticam. Os arrogantes, diz o salmista, não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Salmo 5, verso 6. Então, nós terminamos agora esta questão da corrupção da mente que nós estamos esboçando. No próximo vídeo, eu quero falar sobre as armas poderosas em Deus, porque o nosso texto sempre, não nos esqueçamos, é 2 Coríntios 10, de 3 a 5. E Paulo fala das suas armas que eram poderosas em Deus. Mas isso fica para um outro vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.